gente das suas histórias de viagem com a Chapada. Eu tenho algumas perguntas, mas queria que você apresentasse o destino com o teu olhar. Então, eu tenho uma longa história com a Chapada, porque eu moro em Brasília e o aeroporto mais perto da Chapada é o aeroporto de Brasília. Então, a maioria das pessoas vem para cá, aluga um carro ou vai de ônibus, de qualquer forma, vai para a Chapada. E então eu sempre fui, desde que eu sou criança, para lá e continuei sempre indo. Então, assim, meu olhar mudou muito. A Chapada se transformou muito nesses últimos tempos, né? Porque, assim, lá é um lugar que tem muita cachoeira, tem muita beleza natural nesse sentido. Lá é o berço de... Tem várias cachoeiras, tem muitos rios que correm lá. Então, ele sempre foi muito procurado, a Chapada, como um destino ecoturismo mesmo, sabe? Uhum. E também vários festivais acontecem lá na Chapada. Quem gosta de música eletrônica, alguns festivais de música eletrônica começaram lá. Então, assim, ele sempre foi um destino para quem gosta de ecoturismo. Mas ele tem mudado bastante nesses últimos tempos, pelo menos que eu tenho percebido, de uns 5 anos para cá, tem outro tipo de perfil de pessoas tem procurado bastante a Chapada. E é esse tipo de viagem que eu queria falar hoje aqui, né? Ai, peraí que meu celular tá tocando aqui. Posso falar? Quer alguma pergunta? Pode, fala. É um destino de aventura também, não é? Um destino para quem curte céu aberto, aventura, caminhada, ou também pode Sim. ser um destino mais tranquilo? Como existem muitos tipos de cachoeira, você pode fazer o ritmo da sua viagem. Tem tipo de trilha que você vai ficar o dia inteiro, 8 quilômetros, 9, 12 quilômetros, mas ele pode ser mais tranquilo também, como tem águas termais lá. Então, assim, você é de aventura, porque é um lugar de natureza, então acho que 90% das pessoas vão em busca do contato com a natureza mesmo, mas você pode ser vários tipos de perfis, família, grupo, pessoas mais velhas, mais novas, então você consegue fazer a viagem de acordo com vários perfis. Só que o que eu vejo muita gente procurando, e foi muito tipo de viagem que eu fiz, foi viagens de vivência, e principalmente viagem mais espiritual, porque assim, eu não sei se a maioria das pessoas sabem, desde quando anunciaram que ia ser o fim do mundo, 2012, naquele bug do milênio, muitas comunidades foram para a Chapada. Lá era um lugar continua sendo um lugar extremamente místico. Então, assim, foram muitas comunidades de várias religiões, espiritualidades, e aí não teve o fim do mundo, né? Como estamos aqui em 2020. Então, dissipou, muitas comunidades saíram de lá, mas essas teorias continuam existindo. Então, lá é um lugar muito focado. Dizem que a Chapada fica em cima de um quartzo rosa gigante. Então, assim, muita gente relata que se sente muito bem. Então, a busca por essa espiritualidade tem sido um marco muito grande na Chapada. E eu já fiz algumas vivências lá, então eu super indico, eu falaria que eu indico muito, principalmente nessa época de pandemia, assim, algumas pessoas já tinham alcançado o ápice do estresse, algumas pessoas já estavam buscando essa conexão com a natureza, buscando resposta, né, buscando entender que momento que a gente está vivendo. E eu acho que principalmente agora, depois da pandemia, eu acho que eu sinto que está crescendo e muitas pessoas ainda vão em busca, né? Em busca de resgatar um pouco respostas, resgatar um contato mais com a natureza, resgatar algo maior, assim. Então, eu já mostrei aqui também tem muitos encontros muito legais. Eu fui na Aldeia Multiétnica, que é um evento que eles chamam comunidades indígenas do Brasil inteiro, várias tribos, e se encontram uma vez por ano lá na Chapada. Então, assim, você pode ir como visitante um dia, conhecer, ou ficar lá como vivente, que foi o que eu fiz, levei minha filha para cantar. Então, você entra em contato, é uma riqueza cultural que não tem como eu expressar, assim.
Você sai do seu mundo, da sua bolha, que cada um vive numa bolha, e você está aberto, com um olhar aberto, sem julgamento, para outras culturas. E você começa a entrar em outras realidades, assim, sabe? E é muito bonito isso na Chapada, porque você começa a ouvir pessoas que começam a falar sobre outras coisas que a gente não ouve na nossa sociedade no dia a dia. Então, a gente fica com um ouvido muito mais apurado e a gente se abre para coisas que a gente geralmente não tem tempo para se abrir, assim. Então, é isso. A Mari está comentando que ela quer ir, mas ela quer ir com você como guia. Vamos. Geralmente é em julho, provavelmente esse ano não vai ter, mas a aldeia multiétnica, a Chapada geralmente é bom ir de carro, porque as distâncias são longes, uma cachoeira da outra. Só se você for muito aventureiro, aí você pode pedir carona lá, que tem muita gente, né? Tem muito hippie na Chapada. Mas o ideal é bom alugar carro e fica acho que uns 6 quilômetros do centro, assim. Antes de chegar na Chapada mesmo, você entra à esquerda lá e aí é um lugar meio reservado, mas Chapada é de aventureiro, né? Se você for lá achando que vai ter GPS, que vai ser igual cidade grande, não é. Você tem que estar disposto a se perder também de vez em quando, sabe? Se perder É natureza, né? Acho que destino de natureza é para isso, é para esquecer que tem cidade grande, que tem GPS, que tem estresse e trânsito. A gente quer buscar verde e paisagens bonitas, que sim, pelas fotos que você publica, é um lugar realmente fantástico. Você estava falando do místico, eu estava dando uma pesquisada um pouquinho antes e eu vi que as pessoas consideram ali perto Alto Paraíso, né? Que o paralelo 14 passa por ali e é o mesmo paralelo que passa em Machu Picchu. Talvez essa seja a conexão mística, não é isso? Isso. Na verdade, existem várias teorias que quando a gente vai para a Chapada, a gente ouve todas essas teorias e a gente você sente uma energia diferente lá. Assim, eu já fui com várias amigas e cada um tem uma experiência diferente. Mas não é algo sobrenatural, abduzido. Nunca fui, nunca vi. Mas, assim, tem gente... Porque tem esse lado também de história, né? Tem. Mas, assim, você se sente muito mais energeticamente. Parece que, lógico que você em contato com a natureza, o banho de cachoeira, você na natureza, você dá uma limpeza, você desestressa. E quando você volta da Chapada, quando você chega na cidade, você consegue sentir, assim, uma limpada. Isso normal, só se você ir na natureza e tal. Mas quando você vai para uma experiência dessa, para um retiro, você tem mais consciência disso. Então você põe a sua intenção. O místico é você simplesmente se perceber mais, perceber o que te afeta, perceber o que te faz bem e o que não te faz bem, entendeu? Então existe esse paralelo com Machu Picchu, que é verdade, que passa lá. E Machu Picchu tem muita história também, né? Muitos mistérios. Também. Tem Né? que ir lá. E a Mari perguntou se tem hippie que mora lá, ou se tem alguma comunidade hippie ainda na Chapada. E a Lu está perguntando também qual é a época ideal para visitar. Época ideal. Eu acho que aqui em Brasília sempre faz calor. Então, eu não tem muito assim um período ruim. Agora é que a gente vai entrar, tá esfriando aqui. Mas eu acho que julho, agosto são épocas que fazem mais frio. Então, não recomendo, porque a água é muito gelada. Mas já fui também e assim, depois você entra na água, tranquilo. Então, sempre é uma época boa. Não tem época ruim. Mas Ano todo. o ano todo é bom. Assim, eu acho que evitar claro, feriados, porque aí as cachoeiras ficam bem cheias. Eu prefiro ir quando tá mais tranquilo. Então,
feriados mais prolongados, você vai encontrar mais gente. Mas, mesmo assim, continua sendo tranquilo, porque tem muita opção de cachoeira lá. Então, dá para você Uhum. variar, sabe? Tem E você hippie que come... mora lá? É, tem comunidade hippie? Lá, Chapada, é muito. Sim, as cidadezinhas, Alto Paraíso e São Jorge, são cidades pequenas. Mas a Chapada em si ela é muito grande. Então, assim, tem muita comunidade, tem muito hippie, mas você tem que. Não é acessível, assim, não. Só você pesquisando, você conhecendo, você consegue ter acesso a algumas comunidades. Mas com certeza tem. Mas tem muita coisa escondida lá também, muitos mistérios na Chapada. E você falou que você foi com a tua filha, você foi com a Sofia. Para ir com criança, ah, como é que é essa relação da criança com essa natureza toda, com a comunidade indígena? Quem tem filho, que nem eu também, que quer conhecer com criança, o que você recomenda da gente fazer? Assim, lá, apesar de ser bem rústico, tem todo tipo de hospedagem, Andréia. Tem pousadas bacanas, tem uma pousada lá que, inclusive, eu acho que é super luxuosa. E tem lugares mais rústicos, tem acampamento. Então, dependendo do estilo de família, você consegue ir estilo de hospedagem. Mas, assim, acampar, eu não sei se você já acampou, mas é uma Uma vez. experiência. Uma vez, tem muito tempo. Eu fui com a Sofia e, assim, alguns parentes dela falaram: não vai, você não precisa ir, Sofia. E ela não queria ir. Mas quando ela chegou lá, é uma festa, é uma farra, porque eles ficam livres. Assim, é como se fosse uma cidade de interior, sabe? Não tem isso de medo. Eles correm livres, eles ficam soltos. Então, pra gente, na nossa infância, a gente era muito mais livre, né? Hoje em dia, as crianças são muito mais presas, sabe? Condomínio. Então, eu acho que vale muito a pena por eles conseguirem experimentar essa liberdade, assim, que hoje em dia é raro, sabe? Mas, claro, vai de perfil para perfil, né? Mas eu indico ir porque, assim, é sair da zona de conforto mesmo, é a gente se experienciar, viver outros modelos de hospedagem, assim, sabe? Tá muito mais em contato com a natureza, a gente se testar nossos limites, testar nossos medos, superação. Assim, eu acho que viagem de experiência é muito isso, né? A gente se permitir, né? Se permitir sair da zona de conforto mesmo, Uhum. se superar. Não, com certeza. Eu acho que acampar deve ser uma coisa bem incrível mesmo para criança. Eu acampei, eu já era mais velha, não acampei como criança, mas eu cresci muito perto da natureza porque eu tenho um tio que tem fazenda. Então Ah, eu que legal. imagino que realmente assim, deixar livre, poder subir em árvore, para mim é uma coisa que nunca saiu da memória, faz parte de mim. E realmente eu sinto que hoje em dia, morando na cidade, as crianças têm menos isso, e é uma pena. Então, poder ter esse tipo de viagem, acampar, deixar subir em árvore, nadar no rio, na cachoeira, é fantástico. É uma vivência que a gente não esquece. Exatamente. É claro que a gente perde muito conforto, né? É claro, é óbvio. Mas eu acho que, enfim, é o que você falou, para as crianças é uma memória que elas nunca vão esquecer, assim. A Sofia, ela todo ano ela falou: mãe, eu quero voltar, eu preciso voltar, sabe? E assim, eu tinha a impressão, porque tem muita gente que acampa mesmo, né? Vivem acampando, estilo de vida. E eu tinha a impressão de que era mais bagunçado, assim. Mas eles são extremamente. Você tem que ser muito sistemático para acampar, porque você Uhum. leva poucas coisas. Então, a Sofia aprendeu muito sobre organização lá, sobre fechar tudo, deixar tudo limpinho, tudo tem o seu espaço. Então, e vida em comunidade, assim. A gente ficou 6 meses, um ajuda o outro. Cara, a experiência em comunidade é uma coisa muito linda, assim, porque você vê que você não tá individualista, assim, você não tá no seu quadrado. Todo mundo coopera com todo mundo, sabe? Vira uma grande família. Então, assim,
Olha, depois que eu fui a primeira vez, eu sempre vou, por isso que eu indico. Retiro, essas vivências, porque a gente tá vida sobre uma outra ótica, sabe? Eu acho que é isso que tá faltando. E é esse o chamado mesmo. Eu sinto que é esse o chamado pra gente voltar a ter esse olhar mais pro coletivo, né? Não Uhum. sair dos nossos apartamentos e tentar nos ver mais como uma pequena comunidade mesmo. Nos ajudando, né? Nos auxiliando. Ah, eu tô muito mística. Fantástico. Ah, eu sim, tô adorando. Assim, já queria conhecer, quero mais ainda. Aqui É tem muito mais uma pergunta. É tranquilo dirigir de Brasília até lá? Eu não sei nem qual é a distância. São 200 quilômetros, ó, super tranquilo, o GPS pega daqui até lá, é bem tranquilo, assim, você sai da cidade, né, aqui na cidade mesmo, saindo de Brasília, pega um pouco de trânsito, mas é tranquilão, assim. Assim, eu sou meio suspeita, porque eu já fui à noite, de manhã, de madrugada, mas é via dupla, o asfalto tá ótimo, então, assim, é bem tranquilo, sossegado chegar. E a gente precisa planejar com muita antecedência ou é uma viagem que, sei lá, em um mês e meio eu consigo pensar, quero ir, consigo reservar uma pousada para ficar alguns dias. E quanto tempo você acha que é legal para ficar para quem está indo a primeira vez? Ah, depende do perfil. Se você já é amante da natureza, se você já faz esse tipo de viagem, uma semana eu acho ótimo para dar aquela desacelerada, para fazer uma imersão mesmo, sabe? Mas eu vejo também essas experiências, como vem muito amiga de fora de Brasília, a gente sempre pega um feriado, assim, quinta, sexta, sábado, domingo, já caiu aqui. 4 dias, eu Voltou. acho que assim, o ideal é o que você tem. Eu vejo muito isso. Se você tem 4 dias, faz em 4 dias, sabe? Também se ficar esperando você ter o tempo ideal, nunca faz. Então eu sempre acho que é o ideal é o que a gente Uhum. tem. E qual foi a outra pergunta mesmo? Esqueci agora. Ah, se É sobre planejar. planejar para ir. Então, como a Chapada virou um destino muito procurado, muito mesmo, Uhum. eu acho que o ideal é se planejar um pouquinho com antecedência, principalmente se for alta temporada, feriado. Mas, como ele está muito procurado, mas como estão surgindo muitas pousadas e muita opção de hospedagem, então tá, é bom ter um pouco de planejamento, mas estão surgindo muitas opções. Cada vez que eu vou lá, tem mais e mais pousadas, assim. Mas a E última vez que comida? eu planejei no mesmo dia. A gente foi com os meus amigos e deu certo. É que você tá pertinho também, É, né? é. E comida, Ana? O que que se come de bom nessa região? Então, falando das vivências, tem muita vivência que eu já participei e tem muita opção de comida vegetariana lá, muita Uhum. opção vegana. E assim, eu às vezes, eu vou falar, eu tinha um certo preconceito, mas tem muita opção de fruto que vem do próprio cerrado. Então é tudo colhido lá na hora, tudo fresco. Então, se você for aberta, querendo viver uma experiência nova e estiver aberta para isso, tem muita opção de comida regional e boa, assim, sabe? Mas tem de tudo, tem pizzaria, como está crescendo bastante, tem opção de restaurante de vários diversos, assim. Tem risoteria que é muito boa lá em São Jorge, pizzaria, tapioqueria, enfim, tem muitas opções, sim. Tem de Pode ir tudo. tranquilo, tem de tudo, tem de tudo. Ai, que Fogão a lenha, nossa, maravilhoso, tem ótimo. também. Essa comida de fogão a lenha, não tem nada melhor. Muito bom. É. Aí, inclusive, assim, na Chapada, falando agora fora de vivências, mas o destino mais procurado que eu vejo todo mundo querer ir é na Cachoeira Santa Bárbara, que é aquela de água azul cristalina, assim, é surreal. É uma água que eu nunca vi igual. Aí ele fica mais em Cavalcante, que é 1 hora da Chapada. Então, assim, o ideal é você ir dormir na Chapada e depois no dia seguinte, de manhã bem cedinho, para Cavalcante, porque já é mais 1 hora de estrada, né? E a Santa Bárbara é dentro de uma comunidade quilombola
E lá, depois da experiência, você tem a opção de reservar um almoço de fogão a lenha, né? É maravilhoso, vale a pena a experiência completa também. E a Lu perguntou o que que você comeu de diferente lá? Que é alguma coisa que só tenha lá. Ou se tem alguma coisa que, alguma comida que é completamente típica e só tem Ah, lá. piqui, quem vem pro Goiás come piqui, né? Não, mas assim, não, tem muito fruto do cerrado que agora eu não vou conseguir lembrar, mas assim, carambola, depois a gente entra nesse tema, mas de diferente assim, eu Então acho que a gente pesquisa e depois a gente manda para a Lu quais são as isso. comidas mais diferentes. Mas o piqui com certeza, mas é fruto típico do Goiás, né? Ah, então, já tenho mais dica. É, Ai, maravilha. Ana, adorei. Se alguém tiver alguma dúvida a mais sobre Chapada, a gente tem os posts no blog que a Ana fez, tem post Chapada com crianças, para quem quiser saber mais detalhes, como chegar, os lugares indicados por ela para onde ficar. E se quiserem mais alguma coisa sobre o roteiro, também a gente está à disposição. É só entrar em contato. No blog tem uma porção de informações.